Olá, professora! Olá, professor! Temos aqui um romance que nos coloca entre os terrores da guerra e a potência da ficção. Trata-se de O Menino que Comeu uma Biblioteca, de Letícia Wierzchowski. A obra envolve temas como inquietações da juventude, ficção, mistério e fantasia e diálogos com a sociologia e a antropologia. Partimos das atividades que podem ser feitas com seus alunos e suas alunas para um maior envolvimento com a obra. Veja algumas ideias que você pode adaptar conforme os recursos da sua escola e as necessidades dos estudantes. Selecionar a descrição de uma cena ou um lugar do livro e solicitar que a turma reproduza. Vocês podem utilizar desenho, recorte, colagem, maquetes, project makers, aplicativos ou programas de computador. Incentivar cada aluno e aluna a escolher um personagem e buscar suas características físicas descritas pela escritora. Depois, orientar a criação das personagens utilizando diferentes técnicas: desenho, escultura, montagem a partir de recortes de fotografias, reaproveitamento de materiais recicláveis, dentre outras. Usem a imaginação. Pesquisar sobre aspectos gerais dos países e das personagens principais da história e fazer um mapa dessas localizações no Google Maps. Aproveitar o recurso do GPS 3D para caminhar pelas ruas observando como são os lugares agora. Promover pesquisas e conversas sobre as diferenças climáticas existentes no Brasil e no mundo e identificar no livro trechos que narram paisagens climáticas. Propor à turma um levantamento das receitas dos pratos que aparecem no livro e outros tipicamente poloneses e uruguaios. Reunir todas as receitas em um livro e, se possível, preparar algumas delas. Fazer uma lista de livros, filmes e séries que tenham como tema os dramas de quem vive o cotidiano da guerra e escolher algumas para um festival cultural. Promova roda de conversas e debates sobre os impactos da guerra e da imigração. Que tal encontrar sobreviventes de guerras e imigrantes? Não precisa ser necessariamente da Segunda Guerra Mundial. Depois promover encontros, vivências, partilhas ou entrevistas deles para a turma. Resgatar as histórias de vida dos alunos e das alunas, fazendo um portfólio da vida das famílias, trazendo elementos da cultura e origem familiar. As autobiografias podem ser filmadas e editadas em curtas, transformadas em podcasts ou organizadas em álbuns. Propor a elaboração de um glossário com as palavras e expressões polonesas e espanholas presentes no texto e suas respectivas traduções e significados. Vocês podem gravar em áudio ou vídeo e disponibilizar em meio digital para toda a comunidade escolar. Promover um debate sobre práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso e étnico, atualmente presente na nossa sociedade. Espero que essas sugestões de atividades enriqueçam o seu trabalho com o livro e com sua turma. Até mais! Olá, professora! Olá, professor! Temos muito para comentar sobre a obra O Menino que Comeu uma Biblioteca, de Letícia Wierzchowski. Um romance que envolve temas como inquietações da juventude, ficção, mistério e fantasia e diálogos com a sociologia e a antropologia. Quero falar agora de caminhos para o aprofundamento na obra e sugestões de referências complementares. A obra O Menino que Comeu uma Biblioteca é um romance ficcional inspirado em fatos reais. Letícia Wierzchowski apresenta linguagem fluida e coloquial, características que geralmente agradam jovens. A vida em meio à Segunda Guerra é uma temática densa, mas o livro mescla drama, mistério, amor e muitas citações literárias, trazendo leveza, lirismo e fantasia à narrativa, sem reduzir a crueldade dos fatos. Esses aspectos aproximam o texto de quem está lendo, que ora navega no imaginário, ora se envolve profundamente em cenas fortes. Com suavidade e intensidade, a história é narrada em primeira pessoa por Ewa Joski. As vidas da uruguaia e do polonês, que vivem distantes um do outro durante boa parte da vida, são costuradas com profundo afeto e sensibilidade, mesmo sob realidades tão duras. A obra apresenta grande potencial para aguçar o gosto pela leitura e ampliar a bagagem cultural entre seus alunos e suas alunas, além de promover uma reflexão crítica e ética sobre fatos históricos relevantes. O romance oferece a oportunidade de ampliar e aprofundar essas visões quando nos coloca diante da guerra, da falta de humanidade, da luta pela sobrevivência. Isso sem deixar de falar do amor, do místico e da fantasia. Você, professora, professor, pode investir nesse poder e nas possibilidades que a literatura oferece. Explore intertextualidades, estimule diálogos entre textos, autores, temas, gêneros, personagens.
Ao entrar em contato com tantas vozes, a turma terá a oportunidade de se identificar, associar contextos, compreender e resignificar experiências, enriquecer as trajetórias de vida. O maior ou menor aprofundamento dos temas abordados vai depender do interesse dos alunos e das alunas, na maturidade de cada turma e da realidade local. Avalie quais aspectos são mais relevantes para a pesquisa e a discussão no espaço em que sua escola está inserida. É uma leitura que você também vai aproveitar muito, seguindo os ensinamentos do avô Michael Visoshi. Para que você conheça mais o gênero, o estilo de escrita da autora e consiga ampliar as temáticas de O Menino que Comeu uma Biblioteca com a sua turma, separamos aqui alguns filmes, séries, vídeos e livros que trazem muitas referências. Olha só, a entrevista com a autora publicada no blog do Grupo Editorial Record. Letícia Wierzchowski fala sobre o processo de escrita e criação da obra O Menino que Comeu uma Biblioteca. O canal no YouTube Literaturice, da estudante de estudos literários Mel Ferraz, com linguagem que atrai a juventude, ela apresenta vários dos livros citados ao longo da obra de Letícia Wierzchowski. Os livros O Diário de Anne Frank, O Diário de Anne Frank em Quadrinhos e Contos do Esconderijo de Anne Frank traçam um forte diálogo com o menino que comeu uma biblioteca. A série Anne with Anne, baseada no livro Anne de Green Gables, de Lucy Moore Montgomery, que fala do poder dos livros para superar perdas e dores. O documentário Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores, de Jonathan Martin, que exibe inúmeras situações e acontecimentos da época em imagens originais, muitas resgatadas de arquivos inéditos que foram colorizadas e restauradas em alta definição. Por fim, os filmes A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata, de Michael Newell, e Fahrenheit 451, de Ramin Bahrani, com narrativas que se desenvolvem entre os livros e a guerra. O Menino que Comeu uma Biblioteca é uma obra vasta, consolidada nos pilares da ficção e do romance histórico, com grande potencial para encantar sua sala de aula. Espero que a leitura traga inúmeras possibilidades de aprofundamentos, reflexões e diálogos sobre tudo aquilo que nos afeta, comove e tira do eixo como humanidade. Até mais!